sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Adeco. Eu sou Nívia, uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, que está vestindo uma blusa preta com estampa florida. E hoje eu estou acompanhada por uma convidada super especial, que vai falar um pouco da parceria da Adeco com o Comitê Paralímpico. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com a sua audiência. É um prazer recebê-la. Eu acho que essa conversa vai ser super esclarecedora para quem não conhece o Comitê Paralímpico, não conhece o trabalho que a Adeco faz com esses atletas e também para conhecer um pouquinho mais da realidade desses atletas, né? Simone, para a gente começar, será que você poderia começar se autodescrevendo e também nos contando um pouco sobre o programa do Comitê Paralímpico para os Atletas Cidadão e a sua missão? Eu sou uma mulher morena clara, tenho cabelo castanho escuro, só que ele tá com luzes. Eu tô com uma blusa preta e uma calça que não aparece, uma calça jeans. Acho que é isso. O programa CPB Atleta Cidadão, ele é uma iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro que busca promover, incentivar, auxiliar o desenvolvimento pessoal e profissional do atleta paralímpico. Essa ideia veio, da gente passar por situações nas quais nós víamos que os atletas, ao deixar de competir, ao finalizar sua carreira esportiva, muitas vezes eles se viam perdidos quanto ao que fazer, né? Porque a carreira do atleta é uma carreira curta, né? Se a gente pensar na expectativa de vida que a gente tem, e ele deixa de competir ainda numa idade socialmente produtiva, além de ter a necessidade pessoal de produzir, tem a questão financeira, né? Que a pessoa precisa continuar se mantendo. Então, a gente começou a entender que a gente precisava, além de promover o desenvolvimento técnico, tático, promover a estrutura para que esse atleta desenvolva o seu alto rendimento esportivo, a gente precisava apoiá-lo também nesse caminho, né? Nesse caminho de percepção, de autopercepção, de entender que a vida continua para além da atividade esportiva. E aí a gente começou a fazer um trabalho de transição de carreira. Quando esse atleta entrava no momento ali que ele deixava de competir, a gente começou a apoiá-lo. E a gente começou a perceber que não era suficiente, que a gente precisava que essa consciência da finitude da carreira esportiva, ela acompanhasse esse atleta desde o início da carreira esportiva. Por quê? Existem algumas etapas que a gente precisa cumprir, né, para a formação técnica, e essas etapas elas têm que ser cumpridas em determinadas idades. Porque se você deixar para fazer tudo lá no final, né, o tempo vai ser muito grande. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa ideia de estar trazendo para esse atleta essa consciência e o apoio nesse desenvolvimento. Incrível, eu acho que isso é importantíssimo. A gente vê que essa transição de carreira do esporte para uma carreira formal, entre aspas, mas não sei nem como colocar, uma carreira que algumas pessoas seguem, né, no mundo corporativo ou com outros tipos de trabalho, é algo que é um desafio não só para atletas que fazem parte do Comitê Paralímpico, mas também até mesmo atletas que competem nas demais Olimpíadas, porque é um tema super sensível. Mas quando a gente fala agora de pessoas que são portadoras de deficiência, que têm esse outro recorte, fica um trabalho ainda mais sensível, porque às vezes elas até não têm algumas oportunidades de base, correto? Perfeito, perfeito. Por exemplo, a formação básica escolar da pessoa com deficiência, muitas vezes ela é prejudicada, né? A pessoa ela pode enfrentar barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, que são tão importantes quanto as barreiras arquitetônicas, e muitas vezes você vai encontrar uma pessoa na idade adulta que não fez ali a sua formação básica, então ela precisa ser exposta a isso. Sem falar que entre os atletas paralímpicos nós vamos encontrar pessoas que tiveram a deficiência adquirida ao longo da vida. Então, muitas vezes, a formação dessa pessoa, ela se deu enquanto ela era uma pessoa sem deficiência. Então, ela precisa fazer aí a mudança de chave, né? A adequação das suas capacidades, habilidades para o novo cenário de vida que ela tem, que é ser uma pessoa com um determinado tipo de deficiência.
Perfeito, Simone. E aí, nesse contexto, você falou que o programa ele auxilia o atleta a fazer essa transição de carreira. Você poderia entrar um pouco mais no detalhe em como o programa ele capacita esses atletas e também os auxilia a alcançar os seus objetivos, tanto esportivos como também pessoais? São diversos aspectos, né? A gente precisa pensar o atleta. Primeiro, a gente precisa conscientizar o próprio atleta, porque ele está muito focado na carreira esportiva, no treinamento. Então, ele precisa entender que é importante para ele abrir um tempinho ali na sua agenda para poder se dedicar à escola, para poder se dedicar a uma formação acadêmica, para poder pensar a sua situação, porque muitas vezes esse atleta ele quer ser um empreendedor. Então, mesmo que ele queira ser um empreendedor e ele não necessite fazer uma faculdade, um mestrado, uma pós-graduação, etc e tal, ele vai precisar adquirir conhecimentos para empreender, para desenvolver o negócio dele. Sim. Muitas vezes ele vai precisar guardar um pouco daquilo que ele ganha, fazendo ali uma reserva de emergência, porque pode ser isso, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidades, porque pode ser isso que vai garantir o crescimento futuro do negócio dele. Então, a gente precisa trabalhar nessa conscientização. Nós precisamos trabalhar na conscientização das equipes técnicas e multidisciplinares que vão cercar esse atleta, porque é necessário que esse técnico compreenda a importância dessa situação na vida do seu atleta, né? Porque ele vai ter ali um momento finito enquanto atleta e é importante que ele esteja pronto para quando esse momento acabar. É importante também, a gente atua também na questão de políticas públicas, porque como a gente tem essa consciência, como a gente tem esse saber, né, esse lugar de fala de pessoas que conhecem essa realidade, nós precisamos incentivar na promoção de políticas públicas que venham a auxiliar. Então, é necessário que a educação dialogue com o esporte, que o esporte dialogue com a educação e que essas vertentes sociais, escola, esporte, dialogue com a família desse atleta. Então, conversas, discussões em torno desse tema sempre são importantes serem promovidas. E partindo para a parte prática da coisa, né, a gente traz diversas ações do programa. Então, nós temos, através de parceiros, como é o caso da ADECO, né, nós trazemos algumas ações que vão atuar de forma prática com relação a esses atletas. Então, nós ofertamos bolsas de estudos, de graduação e pós-graduação, em parceria com o Instituto Edux, por meio da Universidade Estácio. Nós temos um programa de mentoria, coach mentoria, que é oferecido, né, pela UI Institute. Nós oferecemos curso de idioma em parceria com a Cambridge Institute. Então, o comitê, ele proporciona ali o professor, né, o ambiente com o professor, e a Cambridge entra com o material didático, dando suporte para esse curso. E nós oferecemos aí inúmeras palestras, formações, capacitações, que é onde nós atuamos junto com a ADECO, preparando esse atleta para já visando a questão do mercado de trabalho, visando a sua promoção de marca pessoal, né, como se posicionar nas mídias sociais, no LinkedIn, como preparar um currículo, como se posicionar diante de uma entrevista. Então, são ações já mais voltadas aí para o atleta que vai ingressar no mercado de trabalho, já tomou essa decisão. Incrível, Simone. Um ponto que você falou que me marcou muito é essa questão do atleta ele ter uma rede de apoio que entenda e incentive que ele vá atrás dessas oportunidades. Pensando agora também numa rede de apoio como sociedade. A gente aqui na ADECO, a gente trabalha com muitos líderes, com muitas pessoas que são tomadoras de decisão e que ofertam trabalho para muita gente. Como é que a gente pode facilitar a entrada desses profissionais dentro do mercado de trabalho também? E aí a gente vai falar de duas situações super bacanas, né? Primeiro, que é a pessoa com deficiência, porque nós estamos falando de atleta paralímpico. E segundo, a questão de você aproveitar potencialidades, né? Muitas vezes a gente busca num profissional, muitas vezes, a experiência formal, né? Mas esse atleta, ele vai vir com uma bagagem de inter-relação, de disciplina, de superação de
como que eu vou, disposições internas, né? Ele vai vir com um preparo oferecido aí pela participação desse atleta nas competições e nos treinamentos muito grande. Então, toda essa bagagem, toda essa expertise que o atleta precisa ter para desenvolver a carreira esportiva são características dessa pessoa que vão poder ser replicadas no ambiente de trabalho e muito bem aproveitadas aí pelos líderes que venham a contratá-los, né? Então, eu falei algumas, mas existem muitas outras. Tem resiliência, tem a capacidade do controle, né? Da questão da gestão emocional, a própria gestão de tempo, enfim. São muitas habilidades que possibilitam que um atleta se desenvolva na carreira esportiva e que vai permitir também que esse líder aproveite ele no mercado formal, né? No mercado, na colocação formal. Tá me fugindo agora a palavra, mas no ambiente corporativo, essa é a palavra, no ambiente corporativo. E também nós temos a questão da pessoa com deficiência, porque existem ainda muitos mitos que permeiam a pessoa com deficiência, né? Então, toda vez que a gente fala numa pessoa com deficiência, a primeira coisa que vem à mente é a deficiência. E a gente precisa considerar, entender e ter em mente a pessoa. Então, ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem limitações, né? Ela pode ter uma limitação visual que vai impedir ela de ser um projetista, um desenhista, um arquiteto, um motorista, né? Não vai dar para você contratar uma pessoa que tenha deficiência visual como motorista da sua empresa, mas ela vai poder ser um advogado, um psicólogo, ela vai poder trabalhar no RH da sua empresa, ela vai poder fazer controle financeiro em planilhas, ela vai poder fazer uma série de coisas que muitas vezes o fato de você ler lá, pessoa com deficiência visual, sim, você acredita que ela não vai poder fazer. Então, acho que um primeiro ponto é esse líder estar aberto para conhecer, né? Porque muitas vezes, e aí a gente vai partir, porque senão eu vou ficar falando só da deficiência visual, puxando brasa para minha sardinha, mas a gente vai ter ali um cadeirante, que sim, muitas vezes você imagina, nossa, como que eu vou fazer para receber essa pessoa aqui na minha empresa? E nada mais, porque assim, gente, o número, o grau de limitação das pessoas, ele vai variar, ainda mesmo dentro de uma área de deficiência, né? Então, às vezes, algumas adequações que a gente imagina que seriam necessárias nem sempre são. E, às vezes, né, hoje com home office, com a possibilidade de diversos ambientes de trabalho, a gente pode minimizar muitas situações. Então, eu dei exemplo de 2 áreas de deficiência, mas a gente vai ter várias. E eu acho que o importante é o líder, o gestor, estar aberto para conhecer aquele profissional e de que forma ele vai poder usar as potencialidades daquela pessoa na sua área de atuação. A limitação fica de lado, ela fica posta de lado, porque é importante você entender como que eu vou usar o que ele tem de positivo, o que ele pode agregar na minha empresa. E aí vocês podem ter certeza que vocês vão ter profissionais comprometidos e que vão honrar a oportunidade que vai ser concedida para eles. Incrível, Simone. Eu acho que até falando dessa parte de atletas, você tocou um pouco nessa questão de serem pessoas que a gente aqui no mundo corporativo chama pessoas de alta performance. Elas têm uma alta performance no esporte, elas vão só traduzir isso para o mundo corporativo, para a posição que elas entram. Mas todo o mindset, toda a soft skill, né, como a gente costuma chamar por aqui, tudo isso ela já tem de base. Então é super interessante essa visão que você traz também. Isso é inerente, né? São coisas que muitas vezes não se constrói, né? Não se ensina, é de dentro. É de dentro. E aí vocês vão estar tendo a oportunidade de já pegar pessoas que demonstraram isso na prática, né? Perfeito. E aí, quais são os planos futuros para o programa, para que a gente continue promovendo o esporte, a inclusão e a cidadania desses atletas com deficiência? Bom, nós temos planos aí ousados, né? Nós temos o Comitê Paralímpico, ele tem na sua missão a inclusão da pessoa com deficiência, né? Então, além da própria inspiração que a própria atividade esportiva traz, né? Quando você vê um atleta com deficiência ganhando medalha, isso já traz uma reflexão social, uma reflexão para as pessoas né? O quanto muitas vezes a gente não utiliza ou a gente subutiliza as nossas capacidades, as nossas potencialidades, né?
E aí nós temos muitos relatos de pessoas que veem a atuação do atleta paralímpico e refletem na sua própria condição de vida e se transformam. Então, além desse poder inspirador que o esporte tem, a gente tem na nossa missão hoje a inclusão da pessoa com deficiência. Então, nós vamos estender os projetos hoje que são oferecidos para o atleta cidadão para o nicho das pessoas com deficiência de uma maneira geral. Então nós já vimos pensando ações, como é o caso do Inspiração Paralímpica, né? E com relação aos projetos e atividades práticas, é ampliar, né? É trazer novos parceiros para o programa Atleta Cidadão, que tragam, eu falei, algumas parcerias, mas trazer novos parceiros que ofereçam outras oportunidades de atuação da pessoa com deficiência, outras possibilidades de capacitação, porque nós temos um parceiro que oferece hoje graduação e pós-graduação, mas a gente acredita que tem muitas outras vertentes, né, de capacitação que a gente pode oferecer. Então, a ideia é ampliar tudo isso e oferecer um rol de possibilidades para os nossos atletas e futuramente para as pessoas com deficiência cada vez maior. Incrível, Simone. E aí, nos encaminhando para a última pergunta, infelizmente, eu acho que essa conversa ela abriu muito a mente das pessoas sobre como elas podem incentivar pessoas com deficiência, como elas podem incentivar atletas, além de torcer, que é algo que está no coração do brasileiro, né? Se animar com o esporte e ficar lá torcendo. Mas aí, como as pessoas podem apoiar ou até mesmo se envolver com o programa CPB Atleta Cidadão, seja como voluntários ou doadores? Nós temos na página do Comitê Paralímpico Brasileiro a página do programa CPB Atleta Cidadão. Eu também vou deixar com vocês o nosso e-mail, e eu vou deixar também para vocês disponibilizar na descrição do vídeo, e o nosso número de WhatsApp corporativo. E aí isso vai servir tanto para empresas, né, que queiram estar junto com a gente nessa, que entendam que é possível estar junto com a gente nessa, como para pessoas, né, atletas, pessoas com deficiência, pessoas que têm interesse em entrar aí no mundo do paradesporto, né, fiquem à vontade para nos procurar, para sugerir, para perguntar e para interagir com o nosso programa, que é um programa de todos, e a gente sempre fala que quanto mais a gente tiver sugestões, opiniões das pessoas para quem eles se destinam e das pessoas que constroem ele junto com a gente, ele vai ficar cada vez um programa melhor. Então, essas informações a gente vai deixar aí com vocês e vocês colocam na descrição do vídeo. Com certeza, Simone. E complementando, caso você conheça alguma pessoa portadora de deficiência ou que queira se vincular ao programa do CPB Atleta, a gente lembra que a ADECO ela trabalha também com vagas de PCD. Algumas empresas que são parceiras nossas, que são clientes, elas estão sempre procurando esse tipo de profissional no mercado. E aí, vocês entrando no site, que também estará na descrição do vídeo, vocês podem ver as vagas abertas, tanto para pessoas que não são portadoras de deficiência, como também para aqueles que são. Então, vamos compartilhar, vamos fazer essa rede, né, de compartilhamento, para que todo mundo possa ver essas oportunidades e chegar até elas. Ótimo, perfeito. E a união, né, é o ditado popular, mas o ditado popular carrega a sabedoria do povo, a união faz a força, né, eu compartilho hoje com a rede, com a possibilidade que a gente tem de compartilhar as informações, que ela chegue aí ao maior número de pessoas possíveis, não só para a questão da colocação no mercado de trabalho, eu estendo também aí, se vocês conhecerem uma pessoa com deficiência, quiserem compartilhar a fim de que ela venha se tornar um atleta paralímpico, também nós estamos aí à disposição para orientar no que for necessário. Com certeza. E até mesmo como marketing da ADECO, gostaria de reforçar para vocês, por favor, seguirem os atletas paralímpicos, porque é um trabalho incrível, gente. A gente já fez alguns trabalhos com eles, algumas palestras, e eles são engajados, eles postam dia a dia, postam treino, e é algo que dá orgulho de ver. Então vamos depois entrar no perfil do comitê, para poder ver os atletas que são vinculados, começar a segui-los na rede, se torcer tanto quanto a gente torce pelo sucesso deles, tanto profissional, como também no mundo do esporte. É isso aí, vem pra dentro do mundo paralímpico. Simbora. Muito obrigada, Simone, por essa conversa. Foi excelente trocar com você e conhecer um pouco mais sobre a realidade do comitê. Eu que agradeço a parceria da ADECO, agradeço todos os projetos que a gente vem realizando em conjunto e agradeço o convite de estar aqui podendo falar um pouquinho disso que para mim é uma paixão, né? Eu sou ex-atleta, esporte mudou a minha vida, então é com muito carinho que eu aceito todas as oportunidades que eu tenho para falar de esporte e para falar do programa CPB Atleta Cidadão.
Perfeito, Simone. Muito obrigada. E obrigada a vocês pela visualização. Tchauzinho.